Olá, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? A lição desta manhã, a lição de número 4, tem como título Engajamento Solidário. Ela foi escrita por Mateus Dutra Rebelo. E o texto é o texto de Filipenses capítulo 2, do primeiro verso até o verso 11, que diz assim: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Foi por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Esta é a leitura do texto base, da Escola Bíblica Dominical, da lição da Escola Bíblica Dominical da manhã deste domingo. O autor colocou como título Engajamento Solidário e ele vai abordar aqui, ele vai fazer um paralelo entre o momento que nós estamos vivendo, de isolamento, de pandemia do vírus, o Covid-19, também com a questão do vírus, do pecado, enquanto um vírus tão terrível, tão mortal e tão grave na vida de todas as pessoas. E quando ele fala sobre engajamento solidário, ele quer chamar a atenção para a importância de todos nós, nesse processo de afastamento, de isolamento. Ele quer explicar a razão, o porquê desse isolamento, qual a importância desse isolamento, independente de questões políticas e de questões ideológicas. Ele quer mostrar que o isolamento é uma questão de preservação da vida das pessoas a quem nós amamos. Então ele diz assim, o coração solidário não é uma escolha para o cristão, é inerente à verdadeira fé em Jesus. Uma vez alicerçada nele, em sua pessoa e em seus atos, perceberemos que nessa fé não há espaço para negligência, indiferença e impiedade. Há espaço apenas para uma legítima atitude agregadora que não é egoísta, mas sim, acima de tudo, empática. Então ele cita o texto, que é o Filipenses 2, verso 5, texto lido: Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E no primeiro ponto ele diz, a motivação da ação solidária é o amor, Pela força das circunstâncias, o mundo se viu obrigado a rever o paradigma da sua convivência social. É algo que vai além dos hábitos de higiene. Percebemos o quanto nossas vidas se afetam mutuamente e, pelo isolamento, redescobrimos a carência de que temos de convivência física. O isolamento nos trouxe esta lembrança, do quanto nós carecemos da convivência física, do contato com as pessoas. Familiares, amigos, irmãos em Cristo, Aí o templo fechado, a gente não pode estar junto na comunhão. Então, esse isolamento mostrou o quanto nós necessitamos e o quanto nós precisamos desse contato físico uns com os outros, E aí ele faz uma pergunta, mas é realmente necessário se isolar, O que deve nos mover em direção ao zelo pelo outro não é a política pública adotada, e sim o amor que decidimos oferecer. Esse amor precisa ser capaz de superar nossas divergências ideológicas e se preocupar apenas com a preservação de quem se ama. E aqui não se trata especificamente de amar alguém da família, mas amar o próximo, amar as pessoas, amar
todos aqueles que estão ao nosso redor. A razão pela qual o templo está fechado não é só porque cumprimos uma regra ou uma determinação, mas é também o cuidado um com o outro, né? O cuidado com você mesmo e o cuidado que precisa ter com a outra pessoa. O mandamento é amar o próximo como se ama a si mesmo. Então, na possibilidade de alguém estar infectado e vir infectar alguém e causar a morte de alguém, esta é a razão pela qual reforça-se a necessidade do isolamento. Esse amor precisa ser capaz de superar nossas divergências, né? Como ele diz aqui, e se preocupar apenas com a preservação de quem se ama. Por amor a esta humanidade caída, Jesus esvaziou-se e assumiu a forma humana, sujeitando-se a todas as dores inerentes a essa condição. O texto diz: existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Né? Filipenses 2, versos 6 e 7. Ato extraordinário, diz o autor da lição. Amor inigualável, mas desejável. Esse amor nos faz desapegar do lugar de conforto para servirmos da maneira que for necessária ao bem que desejamos ao outro. Esse é o genuíno amor de Cristo. Então, o amor de Jesus para conosco o fez com que ele deixasse os privilégios que ele tinha como Deus, tomasse a forma humana e vivesse entre nós como nós e sofresse fisicamente as dores da morte para nos trazer a vida eterna e a salvação eterna. Esse amor é inigualável, diz o autor, mas ele precisa ser um amor desejável por todos nós. Então, nesse tempo de engajamento solidário com relação à pandemia, o que se faz no isolamento e no afastamento é amar o outro, né? Amar e ser amado, para não infectar alguém e também não ser infectado e, com isso, infectar outras pessoas. O ponto 2, o contexto da ação solidária, a morte iminente, né? Estamos diante da proliferação em escala mundial de um vírus para o qual não temos uma vacina. Essa ausência de resposta eficiente para impedir a propagação é a causa de toda a dificuldade que vivemos. Houvesse uma vacina própria, poder-se imunizar a população e encerrar todo esse ciclo de cerceamento de liberdade. A reclusão é para preservação, manutenção da saúde e sobrevivência. A questão que perpassa toda a temática é a luta contra a morte pela vida, em especial aqueles a quem o vírus representa um potencial mortal ainda maior. Este é o contexto no qual estamos lidando, um esforço mundial para que haja o mínimo possível de vítimas fatais do vírus. O isolamento é desconfortante, né? É prejudicial em vários aspectos, afeta emocionalmente as pessoas, psicologicamente as pessoas, afeta financeiramente as pessoas. Todavia, é uma ferramenta, um instrumento que pode preservar muitas vidas, inclusive a sua. Nossa realidade espiritual é semelhante. Também se trata de uma luta pela vida. O vírus do pecado contamina e condena os mais suscetíveis à morte e todos somos parte desse grupo de risco, mais agravada por se tratar da condenação eterna. O salmista traduz com perfeição a angústia trazida pela iminência da morte. Que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Salmo 89, 48. Entretanto, aquilo que fora dramático tornou-se exultante nas palavras do apóstolo Paulo. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. No caso do pecado, a nossa vitória está em Cristo Jesus, que deu a sua vida por nós. Por amor a nós, ele deu a sua vida. A vacina contra o vírus do pecado foi o Senhor Jesus Cristo, o seu sangue derramado, a sua vida entregue na cruz do Calvário para a salvação de todo aquele que nele crê. Então é uma luta, é um combate da morte com relação à vida e da vida contra a morte. Com relação ao Covid, a vacina não existe. E enquanto a vacina não existir, requer-se de todos o cuidado necessário, o isolamento necessário, a proteção necessária, a higiene necessária, a manutenção dos hábitos de higiene aprimoradas
para que você não adoeça e também não venha a adoecer outras pessoas. Não há vacina ainda para o vírus, mas para o vírus do pecado, a vacina é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Essa revolta radical, diz o nosso autor, de condenados para libertos foi proporcionada por Jesus em seu gesto de amor. É com esse amor que confrontamos as diversas faces da morte. Quando o isolamento é do coração, estamos condenados, mas seremos imunizados do efeito devastador do pecado se aplicarmos esse mesmo amor de Jesus. Ele é a cura para toda forma de morte. Ponto 3. A ação solidária, autossacrifício. O que estamos dispostos a dar por aquilo que acreditamos? Ele cita o texto de Lucas, capítulo 21, versos de 1 a 4, né? Quando fala sobre a oferta daquela mulher pobre, aquela viúva muito pobre. Não tinha, financeiramente falando, nenhum valor aquela oferta. E havia muita gente rica ali dando oferta de valor muito alto, mas dava oferta daquilo que sobravam. Então, aos olhos de Jesus, a quantidade não representa a qualidade. Então, a pergunta que ele faz é: o que estamos dispostos a dar por aquilo que acreditamos, né? Quando pensamos na pandemia, certamente alguns já se perguntaram: será suficiente para preservar as pessoas próximas, higienizar com mais frequência minhas mãos, usar máscara em todo lugar público, cumprimentar as pessoas de longe, evitar ao máximo sair de casa? Como minha dificuldade financeira pode ser útil para frear o vírus? Então, todas essas perguntas, a resposta para elas é sim. Todo o cuidado que o isolamento proporciona, a higiene proporciona, pode sim salvar vidas, a sua e a do seu semelhante. E é o amor que vai fazer com que a gente se priva da liberdade, do desejo de sair e de tantas outras coisas para evitar um contágio, seja nosso, seja de alguém, contaminar alguém ou ser contaminado por alguém e, de repente, não resistir a esse vírus. Ele continua dizendo: o engajamento solidário que precisamos não observa as opiniões individuais sobre a efetividade, e sim aquilo que está ao alcance. Desejável seria descobrir a vacina, mas não sendo possível, que se faça todo o possível. Porque o propósito não é ter razão sobre o jeito certo ou errado. O propósito é fazer algo por alguém que quer preservar qualquer coisa que esteja ao alcance. Então, evidentemente, a vacina é maior do que todos os métodos que a gente tem usado até hoje. Quando houver a vacina, mas enquanto não há a vacina, então é necessário que gestos pequenos, como usar a máscara, né? Evitar o toque, ficar afastado, distanciado, manter o isolamento, fazer a higiene devida das mãos e do corpo, sim, isto pode salvar vidas e certamente tem salvado muitas vidas. Ele ainda continua: as ações de preservação da pandemia não precisam ser necessariamente eficientes, precisamos apenas que elas demonstrem que estamos realmente comprometidos com o bem-estar do outro. Não é a efetividade da ação em si que reflete em nós espiritualmente, e sim se elas exprimem meu engajamento em fazer o que for preciso para cuidar do outro. O ponto 4, igreja primitiva, um caso concreto. Estamos descobrindo muito de nós mesmos nesta pandemia. O quanto gostamos de ficar ou sair de casa, o quanto precisamos de contato físico, o quanto nos faz falta a liberdade. É muito didático para nós perceber que a saída desta crise não depende da capacidade individual de solucionar problemas, mas no agir coletivo, por um bem comum. Isto é engajamento solidário. Agir com todos pelo bem de todos, dedicando o que for possível. Então ele cita Atos 2, 44, 46, né, fazendo referência à igreja lá em Atos, né, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, os repartiam com todos,
segundo a necessidade de cada um, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Então a igreja compartilhava o pouco que ela tinha. E nesta pandemia, o que se requer de nós, o compartilhamento de cada um, é o cuidado que devemos ter uns com os outros. Por isso o distanciamento, por isso o uso de máscara, por isso a higiene devida das mãos, o uso do álcool em gel. Todo esse cuidado conosco significa não só a proteção da nossa vida, mas também a proteção de todas as pessoas. E fazemos isso por amor, exclusivamente por amor. Se não for por isso, não faremos isto. Ele conclui sua lição chamando a atenção aqui para 4 coisas, né? Conclui aqui: o amor é a força afetiva que justifica e impulsiona qualquer agir solidário. Não está nas ideias e nem nas ideologias, está no coração. A luta comum a todos nós é pela preservação da vida contra qualquer expressão de morte. O fazer solidário ocupa-se em entregar o que estiver ao alcance, mesmo que não pareça ser suficiente, porque quantidade não garante qualidade. A igreja é o centro de fomento da solidariedade. Repetindo, a igreja é o centro de fomento da solidariedade entre os seus e em favor dos que ainda padecem sem salvação. Então, nesse tempo de cuidado com o vírus, né, da preservação da vida por causa do vírus, não podemos esquecer, né, de que devemos também lutar pela preservação da vida contra o vírus do pecado. E a vacina que não existe para a Covid, mas existe para o pecado, é o sangue de Jesus. Foi a vida dele derramada na cruz do Calvário, dada na cruz do Calvário por todos nós. Então nós precisamos nos envolver na luta pela vida e pela salvação de todas as pessoas que padecem no pecado sem a salvação de Jesus Cristo. Tenha uma vida solidária e que Deus abençoe você ricamente, em nome do Senhor Jesus. Amém?